Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. Quero trazer uma palavra ao seu coração nessa manhã. E eu estou com um certo problema aqui, que eu tenho que confessar e já pedir desculpa a vocês. Por quê? Porque eu vou falar hoje sobre a língua, sobre falar. E aí, eu estou com um problema, por quê? Porque enquanto eu estava preparando a pregação, eu lembrei que só teria mulheres no culto. E os homens tinham ido para o retiro. Temos aqui alguns homens, mas esse não é recado só para você, mulher. Tá? Já estou me antecipando aqui para dizer que esse recado não é para mulheres, mas é para a igreja. O Senhor falou meu coração a respeito disso. E aí, por acaso, no meio lá da preparação para a mensagem, eu lembrei, só vai ter a mulherada lá, vai dar problema. Vou falar que a mulherada está com a língua grande e vão vir contra mim. Não, mas é para a igreja do Senhor, amém? Essa mensagem. E eu acredito que o Senhor vai falar ao seu coração. Mateus capítulo 12, verso 33 em diante. Podemos ler? O texto diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e também por suas palavras serão condenados. Amém? Isso aqui é uma palavra de Jesus, e o que nós precisamos observar aqui é que, de fato, quando o Senhor ele fala em diversas outras passagens que nós seremos julgados um dia. É claro que a gente crê na graça de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, e só por essa graça, por essa misericórdia que nós temos acesso ao Pai. Mas, de fato, o que nós vamos fazer diante do Pai no dia do juízo é estar diante dele e apresentar todas as nossas condutas para verificar se essas condutas condizem com a fé que nós professamos e confessamos com a nossa boca. Isso é uma realidade. O Senhor julgará as nações, julgará, e nós, uma vez que confessamos o nome de Jesus Cristo, temos um advogado que advogará o nosso favor em favor do Pai, para que toda a culpa, todo pecado, ele seja lavado, remido. Em substituição, Jesus, através do seu sacrifício, possa se fazer pecado no nosso lugar, morrer no nosso lugar e nos dar acesso ao Pai. É dessa forma que funciona. E é claro que, junto com isso, muitas pessoas que, dizendo que confessam o nome de Jesus, praticam coisas más, estão longe do Senhor, apesar de parecerem que acreditam, parecerem que estão no caminho. É por isso que o próprio Jesus fala, olha, muitos vão chegar naquele dia, diante do Pai, e mesmo que tenham falado em meu nome, pregado em meu nome, curado em meu nome, expulsar demônios em meu nome, eu vou dizer diante do Pai que eu não os conheço. E isso é um fato. Nós podemos sim viver essa vida parecendo crente, parecendo servos, parecendo discípulos, mas verdadeiramente não sermos e não conhecermos a Jesus Cristo. E é somente através desse relacionamento fiel, verdadeiro, onde há contrição de coração, onde há essa pobreza de espírito que a pastora trouxe, onde há essa realidade de arrependimento, de confissão, de fé todos os dias, é que Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados, nos cura, nos traz maturidade, crescimento e desenvolvimento. E é dessa forma que acontece. Mas, de fato, nós chegaremos diante do Pai e seremos julgados. E aí o que a gente precisa entender, o que Jesus traz aqui nessa passagem, o que é interessante, é que não só a nossa conduta ela vai ser analisada. Muitas das vezes a gente olha e fala assim, olha, uma ação ela diz mais do que muitas palavras. Mas também o que Jesus traz aqui é que pelas nossas palavras seremos julgados. É que pelas nossas palavras nós seremos analisados diante do Pai. E a nossa palavra, ela é muito importante. Nada do que nós dizemos é descartado.
nada do que nós proferimos, do que nós compartilhamos, do que nós falamos, é descartado. As palavras, elas são eternamente válidas. Elas produzem um efeito eterno. Tem aí eu lembro de um ditado, sabedoria chinesa, esse ditado chinês que diz, olha, tem 3 coisas que não voltam atrás. A primeira é a flecha lançada, a segunda é a palavra dita e a terceira é a oportunidade perdida. Pensando na segunda, a gente precisa entender, toda palavra que nós lançamos, ela de fato gera os seus efeitos e consequências. E o que Jesus está falando aqui é, toda palavra dita, a menor vírgula que seja que vocês dizem nessa terra, gerarão efeitos eternos. E elas serão consideradas no momento do juízo, do julgamento. Então, o que a gente precisa sempre observar é que o que nós falamos também é importante. Não só o que nós dizemos. O que nós pensamos tem a sua importância. O que nós fazemos tem a sua importância. Mas o que nós falamos, sobretudo o impacto que isso gera na vida das pessoas, tem sobremodo importância. A gente precisa cuidar do que a gente fala, do que a gente diz, do que a gente profere com a nossa boca. Por isso que muitos dos pecados que nós vemos na palavra de Deus, que são ressaltados, eles são ressaltados em relação ao que a gente fala. A mentira, os gracejos imorais, a palavra imoral que é falada, os insultos, a grosseria, a gritaria, tudo isso são pecados que acontecem no momento da fala. E aí, quando a gente não reflete sobre aquilo que a gente fala, mas fala de maneira sem pensar, ou de maneira imprudente, inconsequente, a gente perde uma sabedoria que o Senhor nos chama a ter, no momento em que a gente fala, que a gente conversa, em que a gente... Enfim. Então, o que a gente precisa entender? Que, às vezes, a gente fala demais, isso acontece. Às vezes, a gente também fala de menos, isso acontece. Mas não importa, seja no momento de falar ou de ficar em silêncio, o que o Senhor nos chama a ter é sabedoria. Não é incomum a gente virar em determinado momento da nossa vida e falar, caramba, eu não deveria ter falado aquilo. Caramba, eu falei demais. Caramba, para que eu fui falar isso? Caramba, para que eu fui explicar aquela coisa? Para que eu fui contar aquela situação? Para que eu fui contar aquilo para aquela pessoa que eu não deveria? Quantas vezes isso aconteceu com você? Só comigo? O tempo todo a gente olha para o nosso dia e aí fala, caramba, errei nesse ponto, falhei naquele ponto. E realmente isso acontece, assim, a gente às vezes fala no momento errado, fala para pessoas erradas, tudo porque a gente fala e aquilo que está no nosso coração é evidenciado. Então, assim, primeira coisa que nós precisamos fazer é examinar o nosso coração. O que Jesus fala? Olha, você fala do que está cheio o teu coração. É evidente que se nós falarmos o que exalta do nosso coração, se há no nosso coração pecado, vai sair da nossa boca pecado. Nós vamos pecar com a nossa língua, pecar com a nossa fala. Se há no nosso coração santificação, santidade, é óbvio que o nosso falar vai ser santo. E aí, dentro desse contexto da luta da carne contra o espírito, a gente precisa estar vigilante. Por quê? Porque o nosso coração vai estar cheio daquilo, ou do pecado ou da santidade. E, por consequência, a nossa fala vai gerar esse tipo de consequência, da santidade ou do pecado. Então, por vezes as nossas palavras, elas são moldadas por sentimentos de raiva, de aflição, de dor, de indignação. E aí eu preciso controlar o meu coração. O que a palavra diz? Olha, vocês podem se irar, mas não pequem. Por quê? Porque a palavra, ela é a consequência daquilo que está no meu coração. E se há ira no meu coração, a primeira coisa que acontece, quando eu deixo essa ira vazar, é eu pecar através da fala, da indignação, da raiva, do insulto, da ofensa, da palavra torpe. E aí tudo isso é uma evidência do que está no meu coração. E aí também a gente fala demais às vezes. Às vezes a gente quer dizer determinada coisa e aí não se controla, a gente tem uma informação, que aquela informação não pode morrer em mim, eu preciso contar. Quem nunca estragou uma surpresa aqui porque falou demais? Outro dia isso aconteceu comigo lá no trabalho. Tinha uma moça que estava sendo recebida de novo, que ela estava doente, e aí
eu cheguei no trabalho, estava todo mundo preparando uma surpresa numa sala, e aí eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim e tal. Aí eu fui falar com ela e tal, estava com uma coisa que me pediram para trazer, e estava todo mundo falando isso, a respeito. Vou levar ali, vou levar ali. Eu falei, ela está sabendo. Não é possível. Ela está sabendo. E aí, tipo assim, ela estava sentada aqui, e a porta da sala que estava todo mundo levando as comidas, estava ali. E estava todo mundo entrando com comida. Eu falei, ela está sabendo. Não é possível. Eu falei, tudo bem e tal, que bom que você está de volta. Tô levando lá o seu lanche, hein? Falei demais. Aí todo mundo olhou pra mim assim, o que tá fazendo e tal. Falei, então vamos entrar logo lá, acabou a surpresa e vamos seguir a vida. Por quê? Porque a gente fala demais, não deveria ter falado. Na dúvida, fica quieto, mas isso acontece porque a gente é impulsivo, a gente quer contar as informações, a gente quer mostrar que a gente está inteirado, e às vezes a gente exagera, às vezes a gente passa do ponto e peca. Então, por vezes, a gente precisa moldar e examinar o nosso coração, sabe? Examinar aquilo que está no nosso coração, para que com a nossa palavra, a gente não leve a efeito o pecado que mora no nosso coração. É claro que a raiz tem que ser atacada, mas a consequência dessa raiz, ela também tem que ser limitada, tem que ser controlada. Se irem com aquilo que é errado, com aquilo que está equivocado, com o pecado, mas não pequeis. Mas não leve a efeito essa ira no seu coração até o ponto que isso se extrapola em palavras que atacam, que ofendem. Então essa dinâmica acontece o tempo todo. E nós tendemos também a mascarar as nossas falas. E aí entra também a hipocrisia. Eu odeio aquela pessoa no meu coração. Eu odeio estar convivendo com ela, mas eu falo numa alegria com aquela pessoa, aquela voz de assim... veludo, com calma e tal, mas no meu coração eu estou odiando. A gente performa muito às vezes. A gente é uma coisa no nosso coração, mas na nossa fala é outra. Isso é pecado também. Isso é errado também. Isso é hipocrisia. Isso é falha no nosso coração. A gente precisa atacar o problema. Por que o ódio? Por que a raiva? Por que a indignação? E a gente precisa resolver isso no nosso coração. Então, é óbvio que em determinados momentos você precisa ter um nível de limitação na sua fala. É óbvio que quando você tem um problema com uma pessoa, está com um problema no seu trabalho, é óbvio que você não vai deixar vazar no teu coração aquilo que você tem que falar só para não ser falso. É óbvio que em determinados momentos a gente precisa ter uma certa formalidade no falar e não ser livre ou espontâneo na nossa fala. Mas o tempo todo a sabedoria de Deus ela tem que estar no nosso coração para que a gente não seja o tipo de gente que vai pecar com a nossa boca. Por quê? Porque com a nossa boca a gente louva o Senhor, a gente adora o Senhor. E aí o que a palavra de Deus diz? Olha, da mesma boca não pode fluir bênçãos e maldições, água doce, água amarga. Da mesma fonte tem que sair o mesmo tipo de água. É por isso que a gente olha na palavra de Deus e fala assim, olha, é melhor que você não seja nem morno, seja frio ou quente, mas não seja morno. Por quê? Porque é melhor que você viva de verdade aquilo que você está fazendo, do que parecer ser uma coisa que você não é. Do que parecer ser uma coisa que no teu coração, essa não é a realidade. E aí o que a gente precisa entender? Independente disso, é óbvio que a gente não consegue esconder o nosso coração, precisa tratar ele. Mas a nossa palavra, se a gente controlar, a gente controla todo o resto. Controla toda a nossa vida. É por isso que Jesus está falando aqui, olha, você vai falar do que está cheio o teu coração. E é por isso que o fruto da tua palavra vai ser bom ou ruim, na medida que você for bom ou ruim. E aí, todas essas palavras proferidas nos dias de hoje vão ser contadas, analisadas diante do Pai. Então, é muito importante que a gente olhe para nós, para a nossa conduta, para aquilo que a gente fala e observe. O Senhor tem se agradado de tudo o que eu falo, de tudo o que eu digo, de toda a palavra que sai da minha boca e é lançada e todos os seus efeitos geram nas pessoas, porque uma vez falado, falado está. A gente pode pedir perdão, a gente pode se arrepender, a gente pode voltar atrás, a gente pode corrigir, mas uma vez falado, falado está. Então, isso é muito sério, é por isso que o Senhor Jesus está dizendo, observem o que vocês
dizem. Por quê? Porque isso tudo vai ser considerado no dia do juízo, e vocês precisam dominar aquilo que vocês dizem, e não serem dominados pelas palavras, não serem dominados pela sua língua. Eu quero ler com você um texto que fala sobre isso, lá em Tiago, capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia, a partir do verso 1. Tiago, irmão de Jesus, ele se converteu logo após a morte de Jesus. Não é Tiago, um dos discípulos aqui que está escrevendo essa carta, mas é Tiago, irmão de Jesus. E Tiago é muito bom porque ele é muito prático. Muitos dizem que Tiago é a carta do Novo Testamento que representa os provérbios do Antigo Testamento. É o mais parecido com provérbios que a gente tem aqui do Novo Testamento. Por quê? Porque ele é muito direto naquilo que ele está falando. E no capítulo 3 ele começa a falar sobre o domínio sobre a língua. E ele diz o seguinte, a partir do verso 1: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Verso 2: Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Verso 3: Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas ou grandes feitos. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Coloca entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém pode domar, consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água salgada da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Essa palavra é forte, mas como Tiago é objetivo, fica fácil da gente entender o que ele está falando aqui. É até interessante, no início do capítulo, no capítulo 1, verso 19, ele também fala algo sobre isso. Lá no verso 20, ele diz assim: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Em outra parte aqui no verso 26 do capítulo 1, ele diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Muito interessante. Quando a gente observa o que ele está dizendo aqui, ele está falando, olha, você pode ser alguém muito religioso, você pode ler bastante a sua Bíblia, você pode ir a muitos cultos, se portar como um religioso, mas se você não é capaz de refrear a sua língua, de segurar aquilo que você fala, de tardar-se em falar, de pensar antes de falar, então a sua religião não vale nada. Se você é incapaz de controlar os seus ânimos e não proferir palavras de insultos, de raiva, de ódio com aquilo que você está falando, não adianta você abrir a sua boca para louvar ao Senhor, porque aquilo é falsidade. Por quê? Porque da mesma fonte não pode sair coisa boa e coisa ruim. Ou sai coisa boa, ou sai coisa ruim. Então isso é muito forte. O que ele está dizendo aqui é que a gente não pode deslegitimar, assim, diminuir a importância do que a gente fala. Ele está dizendo, olha só, desincentivando aqui os fiéis,
essa igreja, para quem ele está escrevendo aqui, que eles precisam ter a mente santa e o falar também ser santo. Então ele está dizendo, advertindo, para que eles tenham um julgamento, para que aquilo que eles falam não seja torpe, não seja ruim. É por isso que ele começa dizendo, olha, não sejam muitos de vocês mestres. Por quê? Porque eles serão mais julgados. Serão julgados com mais critério. Por quê? Porque eles falam e ensinam a respeito de Deus. Então, quem mais é dado, mais será cobrado. Então, assim, ele está dizendo, todos vocês tropeçam. Mas se vocês conseguirem, de alguma maneira, segurar, tardar-se em falar, vocês poderão ser perfeitos. Então, a importância do papel da fala aqui é que Tiago está tentando trazer para nós. E aí ele começa a dar exemplos didáticos aqui a partir do verso 3, ele diz, olha, assim como se coloca freios na boca de um cavalo para que eles nos obedeçam, nós podemos controlar o animal todo com isso. A rédea do cavalo é aquele negócio que a gente segura com as duas mãos e vai guiando para a esquerda, para a direita, à medida que o cavalo vai andando. E ele está dizendo, olha só, controlar a fala é a mesma coisa que isso. É a mesma coisa que você controlar um cavalo inteiro, só com uma rédea ali segurando ele. Quando você controla a tua fala, você controla para onde você vai, para os lugares que você anda, para a maneira como você se porta. Ele dá outro exemplo aqui do leme do barco. Ele fala, tem um barco enorme, mas tem uma peçazinha atrás do barco, que é aquela peça que move quando a gente mexe no timão, né? Timão que chama. E aí você controla toda uma embarcação quando você controla esse leme. Quando você tem o controle desse leme, e quando esse leme está quebrado, o que acontece com o barco? Ele fica à deriva. Ele fica jogado no mar. As ondas vão levando. Ele vai sendo levado de acordo com o vento. Então, o que ele está dizendo? Olha, por uma pequena parte do seu corpo, que é santificada, que é justificada através de Jesus Cristo, você pode controlar tudo. Você pode controlar quem você é, você pode controlar o seu futuro, você pode controlar isso. Por quê? Porque o Senhor limita a minha fala, o Senhor limita com a sabedoria dEle aquilo que eu vou falar, para que os efeitos da minha fala, eu não possa experimentar as consequências daquilo que eu falo de errado. Então ele está dizendo, uma simples coisa na sua vida pode acabar com você. Então controle isso. Ele diz, olha, assim como uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta inteira, a tua língua, o mal falar, o mal dizer, a palavra torpe pode gerar um incêndio que vai destruir tudo à sua volta. Então olha a dimensão do que ele está trazendo aqui, ele está dizendo algo poderoso. A língua, ela pode te contaminar por inteiro. A língua, a palavra, pode incendiar tudo à sua volta, pode trazer coisas ruins, ela revela sim o que está no nosso coração, e aí, com a língua se manifesta todo o mundanismo, todo o pecado que está no nosso coração, ela contamina. É por isso que a blasfêmia, a intriga, a calúnia, a mentira, os votos falsos, a falsidade, elas são a evidência do caráter do homem. E aí ela precisa ser redimida. A nossa língua, a nossa palavra, as nossas falas precisam ser redimidas. Precisam ser dominadas. Por quê? É consequência do pecado. E o pecado, a palavra de Deus diz, ele não nos domina mais. Ele não nos controla mais. A língua não pode controlar quem nós somos. A fala não pode controlar quem nós somos. Isso é o pecado. E o pecado, ele já foi vencido, ele já foi derrubado, ele já foi controlado. O Senhor é quem nos domina. O Senhor é que domina o nosso caráter, quem nós somos. No verso 7 ele diz, olha, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, tem um veneno mortífero. Ele está dizendo como é difícil controlar o que nós falamos. Tiago diz essas coisas aqui para nós, para nos conduzir ao entendimento que o nosso modo de falar deve ser revestido de uma nova realidade. Deve ser revestido de uma nova conduta, de uma nova forma de agir. Se nós olharmos, por exemplo, Colossenses capítulo 3, verso 9, diz assim Paulo, aquela igreja, não mintam uns aos outros. Presta atenção, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado pelo conhecimento, em conhecimento, a imagem do seu Criador.
quando nós entendemos que aquilo que nós falamos é evidência do nosso coração e entendemos que nós fomos redimidos, renovados, quer dizer também que a nossa forma de falar muda, se altera. Aquela forma ríspida de insultos, de palavras torpes, ela tem que ser revestida de uma nova realidade. Uma conduta de fala mansa, humilde, que traz bênçãos, que não gera dissensão, mas gera paz, que gera vida e não gera morte. A nossa relação com a língua nessa questão é de domínio, e nós não podemos nos deixar dominar por aquilo que nós precisamos de qualquer jeito falar ou dizer. Quando olhamos, por exemplo, para Romanos capítulo 6, olha o que Paulo diz a partir do verso 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele, com Cristo viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. 2 pontos. A morte não tem mais domínio sobre ele, sobre Cristo. Porque morrendo Cristo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo Cristo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E, portanto, por consequência, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. E aí ele conclui: antes, ofereçam-se a Deus, vocês a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado, ele termina, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então ele está falando, o pecado é apresentado aqui como aquele que exerce domínio sobre o homem. Ele está dizendo, o pecado dominava o homem, mas o Senhor venceu o pecado, e o pecado não o domina mais. Por consequência, vocês que estão em Cristo não são dominados mais pelo pecado. Do contrário, esse domínio agora está em Cristo. Cristo domina e tem autoridade sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre a nossa língua, sobre aquilo que falamos também. E por meio do quê? Por meio da graça, que é o poder que liberta do pecado. Por meio da graça, que é o poder que nos tira do jugo do pecado, da submissão ao pecado. E aí, uma vez debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. O que ele está dizendo? Não ofereça mais a sua língua, o seu corpo, aquilo que você tem, como pecado, como domínio para o pecado, como instrumentos da injustiça, mas ofereça até as suas palavras como um meio de justiça para o Senhor. Para o Senhor, ofereça como um meio de vida, e não seja controlado por isso. Então, Tiago está dizendo, olha, vocês têm a língua incontrolável, é um mal. E aí Paulo chega aqui e diz, olha, agora os seus corpos não são controlados mais pelo pecado. Você não vive indistintamente, incontroladamente. Você não vive de maneira devassa, de maneira pelos seus próprios prazeres e vontades. Agora você é redimido, você tem uma nova realidade, você está renovado, e você vai controlar o que você fala, porque Cristo te deu essa autoridade. Cristo te deu o domínio sobre o seu corpo, sobre falar, sobre deixar de falar. E aí ele continua no verso 9, só para concluir aqui a leitura. Ele diz, olha, como com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E aqui uma incoerência, uma contradição. Se com a língua nós ofendemos os homens, nós estamos ofendendo o próprio Deus. Então não faz sentido honrar a Deus, louvar a Deus e ofender aos homens, porque eu estou ofendendo ao próprio Deus, que criou todos os homens, a sua imagem, a sua semelhança. Então, no seu trato com os outros, ele está dizendo, não seja incoerente. Não venha aqui louvar ao Senhor em oração, dizer o quanto você ama a Deus, se com a sua língua você é incapaz de amar o próximo, mas é capaz ali de ofendê-lo, de maltratá-lo, de maldizê-lo. E tudo isso é para nós refletirmos a minha conduta com aquilo que eu falo. Precisa haver uma coerência. Por quê? Porque o próprio Jesus diz, olha, tomem cuidado com o que vocês dizem.
porque as palavras que vocês dizem têm efeitos eternos e vão estar diante do Pai para serem julgadas. Essa é a palavra de Deus. É isso que o Senhor nos orienta. Então, Tiago está justamente aqui denunciando aqueles que tentam mascarar as suas falas, mascarar aquilo que dizem. Da mesma forma aqui, ele diz, olha, com a sua boca você louva o Senhor, mas também com a sua boca você amaldiçoa os homens. Então, há algo aqui de errado. Xingamentos, maus sentimentos, ofensas, não só atacam as pessoas, como atacam o próprio Deus e a realidade do próprio Deus. É isso que ele está dizendo. Então, Tiago adverte, ele segue mais para frente. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. E aí ele diz, olha, meus irmãos, não pode ser assim. Vocês não podem agir dessa forma. Não há como continuar a agir dessa maneira. Não há como continuar aqui sendo incoerente, dizendo bênçãos para o Senhor, para determinadas pessoas, e maldições para outros. E aí, nesse caso, o que ele está dizendo? Que o seu falar, ele sempre seja agradável. Tem um texto aqui, que eu separei, que Paulo fala isso. Não sei se está aqui. Em Colossenses, capítulo 4, verso 6. Olha o que Paulo diz, olha. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo está dizendo, olha, se você ama a Deus, louva a Deus, não amaldiçoa o seu próximo. Que a tua fala, ela seja sempre agradável, temperada com sal, tenha sabor, não seja ruim de ser ouvida, de ser absorvida. Aí ele diz no verso 11, aqui de Tiago capítulo 3, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não há como, se você mistura uma água salgada com uma água doce, ela fica salgada, meu irmão. Não tem para onde correr. E aí eu preciso entender e tardar em falar. E aqui, a primeira coisa que Tiago ensina nessa carta é, seja tardio em falar. Tardio em falar, isso é uma coisa muito difícil. Como é difícil ouvir, é muito mais fácil falar. Como é difícil parar e escutar o que os outros dizem. Como é difícil ficar em silêncio e escutar o que o outro tem a dizer. A gente quer o tempo todo falar. A gente quer o tempo todo nos expressar, dizer o que nós sentimos, o que nós achamos, a nossa opinião. Mas como é difícil escutar. Da mesma forma, nós transportamos isso para Deus. E o tempo todo nós queremos falar. E como é difícil escutarmos a Deus. Você escuta o Senhor? Você para ouvir ao Senhor? Na correria do teu dia a dia, você para ouvir a voz do Senhor? E na correria do seu dia a dia, você para ouvir o seu irmão? Ou você é aquele tipo de pessoa que numa conversa não deixa a pessoa nem concluir uma frase? A gente precisa observar porque há sabedoria nessa forma de agir. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos lá em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado para todas as coisas. E aí ele vai citando um monte de coisa. E aí ele diz, um tempo de se calar e um tempo de falar. Há um tempo adequado em que nós vamos sim falar, mas nós precisamos ouvir. E o que a palavra nos diz, eu vou ler vários textos aqui com você que dizem isso, é que a gente precisa mais ouvir do que falar. E isso é sábio para a sua vida. Por exemplo, Provérbios capítulo 10, verso 19. Não precisa abrir, eu vou ler vários aqui na sequência. Diz o seguinte, capítulo 10, verso 19, Provérbios. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua é sensato. Então, se você fala demais, vai ter pecado aí. Mas se você controla a sua língua, você é uma pessoa sensata. Provérbios capítulo 17, verso 27, diz o seguinte, quem tem conhecimento, entendimento, é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá até que tem discernimento. Olha que coisa. Na dúvida, se você quer parecer inteligente, fecha o bico
que vai parecer até que você é esperto e sabe alguma coisa. Na dúvida, é melhor ficar quieto. É isso que está dizendo aqui o texto. Trocando aqui para atualizadíssima, de última geração, é isso. O Senhor está nos ensinando o quê? Seja comedido na quantidade de palavras que sai da sua boca. Não irrite o seu irmão pela manhã, tagarelando e falando e falando e falando. Controle-se no seu trabalho para não falar demais. Dentro da sua casa, para não irritar o seu próximo e falar demais. Controle a sua língua, ouça mais, aprenda mais e fale menos. Você vai ser mais sábio. É isso que a palavra está dizendo para a gente de forma prática aqui. Controle, seja tardio em falar. Tiago fala isso. Seja tardio em falar, demore a falar. Numa conversa, numa reunião, num bate-papo, seja o último a falar. Você vai ser mais sábio fazendo isso. Isso é a sabedoria de Deus. Eu lembro que eu era adolescente e muito respondão e não queria ouvir as pessoas. E eu lembro que eu lia muito e eu ouvi essa palavra. Eu falei, eu acho que isso faz sentido. E eu lembro que, adolescente, eu comecei a me policiar muito com isso. E funcionou. Funcionou muito na minha vida. E funciona até hoje. Fica quieto. Ouve, absorve e fala de maneira comedida. Portas vão se abrir. Coisas vão acontecer. A guerra que estava se instaurando, vai se instaurar a paz no lugar. As coisas vão se ajustar. Quando você, no momento certo, como uma flecha que não volta atrás, profere a palavra de vida. E aí você vai controlar a sua língua. E aí você vai controlar uma estrutura enorme com uma coisa pequenininha. Por quê? Porque você não se deixa dominar pelo pecado. Mas revestido da graça de Deus, se controla com toda a temperança, com toda a paz, com todo o amor, com toda a graça, que são os frutos do Espírito. A gente absorve isso e controla isso na externalidade do nosso coração, que é a fala. Outro texto, Eclesiastes capítulo 5, verso 2, vou ler muitos, tá? Diz o seguinte: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, repita comigo, fale pouco. Repita de novo, fale pouco. Por isso, fale pouco. Deus está nos céus, você na terra. Não seja precipitado e nem apressado em fazer promessas a Deus. Fale pouco. É a palavra de Deus para a sua vida. Fale pouco, para a minha vida também, fale pouco. Provérbios capítulo 18, verso 3, diz assim, 18, verso 3, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Já aconteceu com você? Antes que a palavra me viesse à boca, antes que fosse proferida, antes que a pergunta fosse feita, a resposta já estava na ponta da língua e saiu. Passa vergonha, é insensato. É insensato por quê? Porque não é tardio em falar. Porque não é tardio em falar e pronto a ouvir. Provérbios capítulo 29, verso 20. Diz o seguinte, você já viu, perguntando para você já viu alguém que se precipita no falar? Aí o texto diz, há mais esperança para o insensato do que para ele. Olha o que ele está dizendo. O insensato, que é insensato, há mais esperança para o insensato do que para aquele que é precipitado no falar. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Ouvir mais traz sabedoria. Falar menos evita pecado, evita confusão, evita problema. E o silêncio é prudência. O silêncio é sensatez. É um sinal de sabedoria e entendimento. Outro ponto, utilize as suas palavras para trazer paz e não guerra. Na maioria dos momentos, a gente só incendeia mais aquilo que já está pegando fogo. Por quê? Porque a minha palavra, ela precisa trazer paz no meio da guerra. Há uma guerra dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Quais têm sido as palavras que você tem proferido? Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A sua capacidade de falar de forma adequada vai definir os ambientes que você vive, os ambientes que você está. Se há guerra, se há batalha, se há destruição, a gente precisa trazer uma palavra de paz.
As palavras sábias, elas estabelecem a paz nos ambientes que a gente frequenta. A palavra torpe, ela compromete esses ambientes. A palavra da ira, ela compromete esses ambientes. Então, a gente precisa observar. Provérbios capítulo 10, verso 12, diz assim: o ódio provoca a dissensão, mas o amor, ele cobre todos os pecados. Efésios capítulo 4, verso 29. Paulo diz assim, Efésios capítulo 4, 29. A Narlete deve estar doida comigo lá, cheia de texto. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ao contrário, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, um para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Se há gritaria, se há calúnia, se há difamação, o texto diz que isso entristece o Espírito Santo de Deus, que mora no seu coração. O texto também fala sobre palavra torpe. Palavra torpe aqui é obscenidade, calúnia, fofoca, linguagem abusiva. É isso que quer dizer palavra torpe. Então não falem desse modo, é o que Paulo está dizendo. Isso entristece o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Isso entristece o próprio Deus.